Amém, meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui, substituindo, meus irmãos, o pastor Teixeira. É um desafio enorme, pelo carisma, pela voz de trovão que ele tem. Aí chama o menino, né, para poder pregar, é muito difícil. Estou muito nervoso, e graças a Deus pelo meu nervosismo, porque já tem... se completou, meus irmãos, 4 anos que eu estou aqui nesta selva de pedra. Eu sou um homem do interior, meus irmãos. Às vezes eu não sei falar direito, eu sou uma pessoa que sou barbeiro no trânsito, porque eu não sei dirigir, tá certo? Eu nasci e a minha vida toda foi no mato, né? Foi vivendo aquela vida simples, comendo, eu sei que vocês não comem isso, mas comendo preá, feijão com farinha, né? Vocês não sabem o que é isso não, mas... Então, quando eu vim para cá, uma das coisas que eu pedi muito a Deus foi que eu não me tornasse um pregador que fosse técnico, que só pregasse porque sabe pregar, que pregasse porque sabe usar as palavras, né? Meu coração está aqui a mil, acelerado. Por quê? Porque eu não consigo ser técnico, eu não consigo ser essa coisa de fazer uma palestra, né? De dar uma aula e de falar porque tem que falar. Eu estava lá em casa meditando e faz muito tempo, desde quando a pandemia se flexibilizaram as restrições, que Deus tem me dado uma palavra, está esquentando aqui no meu coração, amém? Mas não diga glória agora não, você não sabe nem o que eu disse. Nós temos que acabar com esse negócio de dar glória sem saber por quê, amém? Escute. Por quê? Porque nós temos, meus irmãos, e nós corremos o risco, como a DBV, de fazer um culto como esse, só porque a gente sabe fazer o culto. De ser um culto, por exemplo, as criancinhas lá do Rick e Jorge ensaiaram, e foi lindo elas cantando. Mas nós corremos o risco de amanhã convidá-las para cantar, porque a gente gostou que elas cantaram. E elas vão cantar porque a gente gostou. E aí se torna um negócio técnico. E por que isso é importante? Porque quando Davi decidiu levar a arca, que estava na casa de Obed, aliás, na casa de outra pessoa já, quando ela tinha sido perdida pelos israelitas contra os filisteus, ele foi reunir os capitães, todo mundo lá, poderoso, de entendimento, os levitas, e eles trouxeram a arca num carro de boi. E eles sabiam que a arca de Deus não anda e não é para andar em carro de boi. Os levitas que estavam ali sabiam e negligenciaram. Pois está escrito em Jeremias 45:10, maldito o obreiro que faz a obra do Senhor. Então por isso que é importante aquilo que Deus quer falar para nós hoje à noite. Nós iremos cear. E nós não podemos fazer desse momento uma coisa qualquer. É por isso que a nossa fé não é banal, não é uma pandemia que vai parar aquilo que Deus tem conosco e aquilo que nós temos com Ele. Por isso se faz necessário, meus irmãos, pararmos hoje, aproveitarmos que o Senhor quer falar algo através deste menino, que talvez eu não vou pregar todo dia, eu peço perdão aos irmãos do industrial, porque todos os dias eu estou pregando lá, né? Aí os irmãos que vêm para cá ainda é eu de novo, aí fica ruim, mas aguente um pouquinho. Amém? E abramos a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. O irmão perguntou quanto tempo eu queria. Para uma mensagem dessa, meus irmãos, 2 horas é pouco. Mas me esforçarei para trazer em 31 minutos e 29 segundos aquilo que Deus quer falar. Lucas, Evangelho, capítulo 22 de Lucas. A partir do versículo 7, diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus. Chegando o dia da festa dos pães sem fermento, em que se havia de sacrificar o cordeiro pascal, Jesus enviou Pedro e João, dizendo, ide, preparai-nos a refeição da Páscoa, para que o comamos. E eles lhes perguntaram, onde queres que preparamos? O que respondeu, quando entrardes na cidade, um homem sairá ao vosso encontro, carregando um jarro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E direis o dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde fica o aposento com que comereis a refeição da Páscoa com meus discípulos?
Então, ele vos mostrará uma grande sala mobiliada. Fazei ali os preparativos. Observe agora. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhe dissera e prepararam a refeição da Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos, e aqui é o versículo onde tudo do que Deus quer falar girar ao entorno. E ele disse: tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco, antes do meu sofrimento, pois vos digo que não comerei mais até que se cumpra no reino de Deus. Vamos orar? Senhor, nesta noite, nossos corações precisam de Ti, Senhor. Não há Deus de um culto, porque há muitos cultos em que o Senhor não está. Precisamos de Ti, Senhor. Esta Páscoa, Deus, ela é absoluta e significativamente única, não pelo Cordeiro Pascal, não pelos preparativos, não pelo grande salão, mas porque a Tua presença ali estava. E esta noite, ó Senhor, seja conosco, faz desse pequeno pão e deste pequeno cálice, ó Deus, símbolos poderosos daquilo que Tu tens para fazer em nós. É o que Te pedimos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós temos, meus irmãos, um grande desafio como igreja de Jesus nesses últimos tempos. E falarei, meus irmãos, porque além de ser um cristão, e o meu primeiro relacionamento com Deus é esse, eu sou um filho de Deus, até onde eu consigo entender que eu sou. E também, meus irmãos, carrego a oportunidade e o privilégio de ser ministro do Evangelho de Cristo. Então, ser um ministro do Evangelho de Cristo é ser alguém que pode estar perto do fracasso em minutos e perto da glória em minutos. Porque o ministro, aquilo que ele diz, salva vidas, como também pode condená-las ao inferno. Uma palavra mal expressada, um verso dito do jeito errado, pode levar você a uma crença errada, e você pode passar a vida inteira crendo do jeito errado. Aquilo que nós entendemos do que é o verdadeiro relacionamento com Deus, ele tem sido falsificado por pregações que não expressam o sentido da verdade, e elas maqueiam a única coisa que nós não podemos maquiar, que é o nosso relacionamento com Deus. Porque você pode estar abraçado da sua esposa agora, mas lá fora você sai de perto dela. Você pode ter vindo no carro discutindo com ela, e agora está ali, meu amor, top de linha a pregação. Nós podemos maquiar isso, mas o relacionamento, a intimidade verdadeira não dá. Não tem como falsificar relacionamento com Deus, mestre Jorge. Nós vivemos numa era onde nós amamos aquilo que é virtual. A prova disso é que nós estamos transmitindo o culto, estamos aqui com o celular, alguns na pretensão de fazer ser importante, vamos fazer uma livezinha rapidinha, vamos tirar foto. Só que nós somos capazes de sermos paupérrimos e irmos um dia na praia e passarmos em frente a um grande hotel e tirarmos uma foto para mostrar que nós estávamos naquele hotel. Mentira, você só passou em frente. Somos capazes, por exemplo, de ter um paletó e a gravata, falarmos bonito, escolhermos bem as palavras, mas não sermos um ministro de Deus, não sermos a boca de Deus na terra. Então, ao mesmo tempo, nós podemos ter tudo e do outro lado não ter nada. O apóstolo Paulo disse o seguinte: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que eu, olha, é Paulo falando, não sou eu não, eu sou um enfraquecido diante de Paulo. Quem sou eu e quem é você? Me diga, qual é o ministro que se levanta agora e diga assim: eu tenho o poder de Deus na minha vida? Você não tem, porque eu e você somos só o barro, nada é nosso. A lua não tem luz própria. O brilho da lua vem de onde? Do sol. A grande questão para nós é essa, é quem é que nós somos diante, meus irmãos, do grande Deus que nos criou para algo muito maior do que só as nossas maquiagens e falsificações de relacionamento. Porque durante a pandemia, meus irmãos, Deus parou tudo,
ficamos sem o culto, operamos pela live, pelo virtual. Meus irmãos, eu entendo quando você faz um culto virtual, mas eu não compreendo algumas coisas, que a minha cabeça não dá. É como é que uma pessoa diante de uma câmera consegue contracenar, sentir o poder de Deus, se a igreja não está ali. E aí, meus irmãos, nós ficamos agora, e para chegar, para acabar aqui a introdução, que o ponto agora é esse. Não dá mais, depois de uma pandemia dessa, para nós sermos, meus irmãos, e agora aqui a crítica é para nós. Amém? Nós somos o povo da Assembleia de Deus que diz que tem o quê? O poder do Espírito Santo. Nós somos os faladores de língua, o batedor de pé, que diz assim, ó, terra. Isto não é o poder de Deus. Isso são suas reações. Não é batendo o pé, não é correndo dentro da igreja que é o poder de Deus. O poder de Deus não se transmite desta forma. A presença do Espírito Santo não vem para você ser, meus irmãos, objeto de chacota para ninguém. A presença do Espírito vai muito mais do que isso. É claro que ela, quando ela vem com certo poder, você cai no chão, você bate o pé, ok, mas não é o objetivo. Quando o Ben-Hur tirava o paletó para derrubar os outros, ele estava absolutamente errado. Não existe isso biblicamente. E isto tudo fez com que nós tivéssemos uma espiritualidade falsificada por um momento que uma pessoa extravasou na graça, na presença, e pensamos que era o normal. Mas não é. O normal não é aquilo. A presença do Espírito Santo não veio para isso. Veio para outra coisa muito maior. E recebereis o poder quando vir sobre vós o Espírito de Deus, e sereis o quê? Testemunha, aleluia! O poder do Espírito Santo é para nós pregarmos o Evangelho na autoridade dEle, na verdade dEle, na graça de Cristo Jesus. E este poder não está restrito ao batimento de pé, mas sim ao falar a verdade. Quantos não têm isso e nem o Evangelho sabem? Entenda, é absoluto isso aqui. E aqui, meus irmãos, e eu sou muito corajoso, eu assumo minhas coisas. Se você não estiver gostando, você pode levantar e ir embora. Amém? Tem um negócio que eu não tenho medo? Vai embora. Porque o que eu estou falando, meus irmãos, hoje, é a coisa mais verdadeira dos últimos tempos. Nós temos uma igreja que, na hora de viver o Evangelho na pandemia, de ajudarmos as pessoas, de vivermos uma espiritualidade de caráter, ministros, meus irmãos, que abandonaram a igreja, foram embora. E se fosse a grande perseguição, o que teria acontecido? Foi uma pandemia, que ficamos em casa, recebendo do governo, e estava tudo bem, top de linha. Mas é isso que o Evangelho é? É isto que a Bíblia diz? Então não dá para nós então fazermos aquele negócio, Senhor, enche-me de Ti até transbordar. O nosso desejo, o que é o nosso desejo diante dEle? Mas, meus irmãos, a noite não é para cá não. É que o bom médico, ele mostra a doença, o diagnóstico, ainda dá receita, amém? Hoje é as boas novas, não são as más notícias. Olha o que o texto então nos diz, convido você para adentrar nessa palavra. Cristo já tinha ministrado com os seus apóstolos durante quase 3 anos. Eles viram, irmã Luciana, milagres que eu nunca vi. Alguém aqui é capaz de dizer que viu Jesus andando sobre as águas? Não, eles viram, mestre. Eles viram milagres extraordinários. Eles estavam lá quando Cristo olhou para a tumba onde Lázaro estava e disse, Lázaro, vem! E ele veio. Eles viram, meus irmãos, quando ninguém no mundo, na face da terra, ordenou a força da natureza como Cristo fez. Quando ele disse, mar, aquieta-te, vento, faz silêncio. E eles, ao verem aquele milagre, disseram, que é isso? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam lá. E muitas pessoas queriam ver Jesus. Mas a essência da salvação nunca foi os milagres.
Na Bíblia, nós encontramos um relato em que 10 leprosos são curados e só um retorna para adorar. Na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 11, diz que Jesus fez um grande sinal. Um sinal. Porque o sinal é como uma placa de trânsito, aquela seta, né? Curva acentuada à esquerda, é um sinal. A realidade é a curva. O milagre é um sinal. A realidade é o Evangelho, é Cristo. Então você, por exemplo, você pode experimentar um milagre e não tocar em Cristo. Você pode ir a uma cruzada onde o R.R. Soares esteja pregando e ele orou por você e você não saiu dali com Cristo. Então qual é o problema? É o milagre? Não, é o nosso coração e aqueles que estão nos ensinando. Não podemos, meus irmãos, ensinar uma espiritualidade, uma presença que não seja a verdadeira. E eu vou lhe mostrar já já. Mas o texto então diz, meus irmãos, que chegou a hora. Cristo sabia que ele ia sofrer. Aqui não vai ter mais milagre, amém? Esqueça agora o milagre por um momento. Não vai ter língua, não vai ter batimento de pé, não vai ter nada. Aqui o que vai ter o que é? Aquele que é o Messias, ele vai sofrer. Ele vai ser interrogado na quinta-feira, numa madrugada por Pilatos e Anás, na casa deles. Vai ser levado para o sinédrio, vai apanhar, vai sofrer. Não tem milagre, não tem língua, não tem fogo, não tem glória. O que há é o Messias sofrendo como um ser humano. Ele se entrega por nós, como ovelha muda, ele se cala de verdade. E aí os discípulos têm que entender, por quê? Porque a hora de servir Jesus, a hora de amá-lo, não é quando o fogo está caindo, é quando as densas trevas pairam sobre o horizonte. É quando a pandemia se levanta, é quando, meus irmãos, o reinado do anticristo começar, é quando o sofrimento bate à nossa porta, é quando você tem um filho que ele se afastou do caminho do Senhor e se tornou homossexual, e você é um pastor. É quando sua esposa está com câncer e você é um ministro e você não tem poder para curá-la. E eu lhe digo ainda, há casos em que o Senhor não vai curar. É quando ele diz, você vai lá no Jó, toca nele, mas não tira a vida. E Jó apodrece como ser humano. Mas Jó permanece na presença do grande Deus. Então qual é a maior fé? Não é aquela que opera o milagre, é aquela que permanece em Cristo, mesmo não tendo milagre nenhum. Aleluia! Por quê? Porque ele está amando Jesus, não porque o Jesus faz, mas por a glória do grande Deus, a revelação da segunda pessoa da Trindade, a glória de Deus, e ele se fez carne e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Esta é a verdade. Aí, meus irmãos, a glória, qual é a nossa glória agora? O que fica para nós, pastor? Meus irmãos, olha este versículo aqui. Do verso 7 até o 14, Jesus prepara um banquete. A festa da Páscoa chegou e tem um banquete. Irmãos, e para chegar no ponto, porque o tempo, né? Graças a Deus, o nervosismo já até passou um pouco. O verso 15 diz o seguinte... Chegada a hora, Jesus pôs a mesa com os apóstolos. Se pôs à mesa com os apóstolos. E aí então Jesus diz, irmãos, o nosso desejo, as nossas vigílias, tudo que nós fizer, não bate o centro, não é 10% desta frase aqui. Jesus é quem diz, eu tenho desejado comer esta Páscoa convosco. Irmãos, aqui não é mais o desejo do Sóstenes, quando eu vou com ele no centro, e ele vê as lojas americanas, e ele invade a loja como se ele fosse o dono, e ele pega um brinquedo caríssimo, de R$270, e ele olha para mim e diz, papai, compra para mim, e eu digo, guarda isso, menino. Não é. Não é o desejo emocionado de um rapaz quando vê uma moça bonita e diz, como você é linda, namora comigo. Não sabe nem o que é o caráter dela, amém? Aqui, meus irmãos, entenda, é o Rei da Glória.
Quando o Sóstenes deseja um brinquedo, o brinquedo tem o seu valor. Quando um jovem deseja uma moça, a moça também tem o seu. Mas quem somos nós para que ele deseje alguma coisa conosco? Me diga o que é que você pode fazer para aumentar o amor de Deus, para que ele te deseje. Você pode pregar o melhor sermão. Pronto, agora eu estou desejado. O Senhor me leva para o céu. Você pode dar um dízimo de 1 milhão. Você pode fazer o que você quiser. Você pode bater o pé, virar a bunda canaça, pular que nem o Johnny faz daqui para ali. Não é o que você faz. A grande maravilha do Evangelho não é que eu faço primeiro para constranger a Deus, para Ele dizer, nossa, como Ele fez isso para mim. Não. É aqui, meus irmãos, aonde eu e você devemos sim agora vibrar, porque esta é a verdade do Evangelho. Antes que eu amasse, antes que eu desejasse, antes que eu fosse fiel, antes que eu fosse santo, antes que eu fosse puro, Ele, a pureza, o amado, a glória, desejou participar comigo nesta ceia. Aleluia! Esta é a verdade do Evangelho. É que não adianta o que eu faça, o diabo não mudará quem eu sou. Eu serei amado pelo Pai, e pelo Pai eu irei. É isto que tem que fazer o nosso coração vibrar. O desejo santo, puro, glorioso do nosso Deus de cear conosco esta noite. E é por isso que saber uma verdade dessa é muito mais do que pirueta. Eu tenho que mudar o comportamento por causa deste Deus. Eu não posso ceiar com Ele, sabendo do desejo dEle, e continuar um homem medíocre, que só ama a Cristo no tempo bom. Eu não posso saber que Ele me ama, e Ele me deseja dessa forma, e eu continuar um pastor do jeito que eu sou. Divisar as grandes rendas, os grandes ministérios, e esquecer, meus irmãos, que a glória não está no grande, a glória está na manjedoura. Quando Cristo nasce naquele lugar, é ali. Por isso, meus irmãos, que esta realidade virtual que nos cerca, ela é muito pecaminosa. Que nós somos capazes, meus irmãos, de tirarmos a melhor foto para dizer que encheu o templo quando não tem muita gente. Somos capazes de maquiar isso, mas não podemos mais continuar com isso. A pandemia mostrou quem nós somos. Preguiçosos. Que se nós não mandar o obreiro lá bater na porta, ei, homem de Deus, ajude a igreja, Deus seu diz, você não dava. E eu estou mentindo? Quem foi que se preocupou? Meus irmãos, nunca foi sobre igreja, é sobre nosso relacionamento com Ele. Nunca foi sobre igreja, é sobre o nosso relacionamento com Ele. Pós-pandemia, precisa surgir uma igreja muito mais gloriosa do que aquela que entrou. Uma igreja, meus irmãos, que ela entende cada momento de culto. Meus irmãos, eu converso mais o Nana, os facilitadores, a gente sempre tem uma conversa. O que é que a gente faz com quinta-feira? Não é verdade, mestre? Por quê? Só o fato de nós ter que pensar, o que é que a gente faz com a quinta-feira? É uma vergonha para mim, para quem é pastor aqui. Porque o que é que tem quinta-feira? O que é que é para ter quinta-feira na nossa igreja? Hein? Culto. Isso aqui, ó. Tenho desejado estar convosco. O que é que nós fazemos? Nós fingimos que estamos cansados e dizemos, pastor, não vou hoje não, porque eu estou cansado. Aí a pessoa coloca a roupa da academia e vai caminhar. Quem está cansado vai dormir, quem está cansado vai se deitar, porque o cansaço não é físico, é na alma. O cansaço é no espírito. Ela não deseja mais o que Cristo deseja. Jesus quer estar com ela, mas ela não quer estar com Cristo. Mas nessa noite, o Senhor está aqui para renovar o nosso desejo, para dizer, meu filho, te levanta, porque eu desejo estar contigo.
Quantas pessoas não me perguntam, pastor, eu quero ter mais intimidade com Deus, eu quero conhecer mais a Deus, eu quero falar mais com Deus, eu quero ser mais parecido com o Senhor. Pois aproveita agora que Ele já colocou escancarado na Bíblia: eu desejo estar contigo, eu quero você parecido comigo, e eu estou empenhado em transformar a sua vida. E isto precisa ser o real. Eu perguntei ontem na escola bíblica para os irmãos que foram: qual é a maior obra que o Espírito Santo está fazendo na sua vida agora, que não tem outra maior? Ela é a maior e pronto. Irmãos, eu perguntei porque eu gosto de ver a polêmica, né? Que eu sou assim, polêmico, histórico, filosófico. Mas, amados, nós não sabemos. Por quê? Porque passa do nosso horizonte quando nós lemos as verdades da Bíblia. Por quê? Porque, irmão, eu vou lhe provar agora. Nós sofremos, todos nós que estamos aqui, a começar por mim, que sou o mais fraco e o principal dos pecadores. Nós sofremos, meus irmãos, do auto-engano. E achamos que o auto-engano que a gente tem são certezas. A minha grande experiência com o auto-engano, onde eu me dei conta de que eu também tinha essa doença, foi essa. Estava lá no interior, cheguei numa motozinha que eu tinha, aí coloquei a chave. Eu sempre tinha o costume de colocar a chave da moto lá no armador. Você sabe o que é armador, não sabe? É um negocinho que bota uma rede. Aí eu tinha esse costume, e nessa, alguém me chamou lá fora. Aí então eu fui lá beber aqui um copo d'água, e fui atender a pessoa que me chamou, e eu disse: Sibeli, cadê a chave da moto? Ela: amor, não sei. Bora, mulher, cadê a chave da moto? Aí ela: amor, minha filha, eu quero a chave da moto agora. Ela: meu amor, amor, eu sempre coloco a chave aqui, bora, cadê a chave da moto? Aí ela faz a pergunta, né? Você tem certeza que você colocou a chave da moto aqui? Eu digo: meu amor, eu tenho certeza. Aí o celular toca. Quando eu faço assim para pegar o celular, a chave da moto. Escute, se eu perguntasse agora, como é que está a sua espiritualidade? Como é que está seu coração? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua salvação? Você poderia dizer assim: pai, está muito bem. Eu diria: você tem certeza? Mas aí você pode terminar um culto e uma pessoa bater no seu carro novo e você descer indignado: como é que você vai pagar? Peraí, mas como é que estava o seu coração? E eu lhe pergunto, essas são as emoções de quem acabou de cear? Não vai abrir a boca para dizer uma besteira: mas eu também sou homem. Conversa é essa? O homem que você diz que tem que estar encabrestado por Jesus Cristo. Encabrestado por Jesus Cristo. Ah, pastor, mas eu não sou besta. Não, que é isso? Meus irmãos, abra comigo sua Bíblia, no maior versículo que alguém vai ler para você durante o restante do ano e até julho do ano que vem. Abra comigo. Evangelho de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Vamos lá? Se eu explicar aqui para mim, tudo é evangelho, viu? Primeiro de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Aí tem um povo que diz assim: não, eu vou botar ele na justiça, eu vou fazer isso aqui. Irmãos, pare. Olhe logo a verdade e nunca mais diga um negócio desse. Veja então, versículo 6 do capítulo 6 de 1 Coríntios. Entretanto, um irmão leva outro ao tribunal, e isso perante os incrédulos? Escute, está aqui na Bíblia, para que você não diga que eu estou falsificando o texto. Vamos lá, passa para o próximo texto, mestre, o 7. Paulo está dizendo, o só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. Quando nós, em nossas congregações, nós brigamos, é derrota para nós. E olha o que o texto então diz: por que não sofreis antes a injustiça? Paulo está dizendo: por que você, que se diz cristão, por que você não sofre a injustiça? E aí Paulo diz: por que não sofreis antes o dano? Perde a causa, porque o nosso Deus é quem trará a nossa justiça.
Agora, por favor, não entenda. Estou chegando para o final, falta só 5 minutinhos. E aí eu parar então aqui para 3 aplicações para nós, amém? 3 aplicações. Quando você aceita o desafio de Cristo, Ele deseja estar com você. Entenda agora. Quando você começa a caminhar com Cristo, você tem que começar a mudar. A Bíblia nos diz assim o seguinte: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos... Aí depois diz, tomai o que? O meu jugo. O boi manso, o boi que sabe o caminho é Cristo. E aí você vem para o mesmo jugo onde Cristo está. O boi que é brabo, o boi do mato. O boi que diz, eu falo e falo na cara. Cala sua boca. Você não tem parte com Cristo ainda não. Você tem parte com Cristo se você se submeter debaixo do jugo dele, ó. Que você vai querer estribuchar e vai olhar aqui, né? É visão periférica, né? Você vai querer estribuchar, mas você olha na visão periférica, o boi manso, calado, fazendo o que tem que fazer. E aí você vai aprendendo, o que é isso aqui? Isto é a transformação do nosso caráter. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Só para não cansar os irmãos, amém? Só mais esse texto. Eu sei que vocês já estão cansados de folhear a Bíblia, né? Mas vai lá, mestre, ajudai-nos. Compartilhar esse texto aqui na tela. Tá bom, deixa para lá. Se não tem, a gente lê. Vamos de cor, né? Vamos de cor. 2 de Paulo aos Coríntios, meus irmãos. Amém, né? Amém. É para humilhar o pregador, né? Para saber se ele vive o que ele prega, né? Verdade. É 2 de Coríntios 3 e 18, vai. E todos nós, todos quem? Isso, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do... Somos o quê? De glória em... Na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é quem? O Espírito. Quando você decide ceiar com Cristo, quando você aceita o desafio de estar com Jesus, e o desejo dele de estar com você, é porque agora que ele habita em você, ele quer começar a transformar a sua vida. Aqueles traços do caráter, que às vezes nos fazia ser uma pessoa que ora está rindo, outra hora está mal-humorada, aquele transtorno de humor que o pessoal diz que existe, na verdade, meus irmãos, isso para o cristão, isso agora passa a ser o passado, porque o Espírito começou a transformar a sua vida. Deus começou a fazer uma obra tremenda dentro do seu ser. E aí, meus irmãos, em terceiro lugar e por último, meus irmãos, eu finalizo agora, lhe garanto, não precisa nem de ligar o telão. Meus irmãos, o que Deus tem para nós nada mais é do que a mais profunda intimidade com o Espírito Santo. Só que às vezes nós não sabemos discernir quando é o Espírito de Deus. Às vezes nós somos capazes, e eu já vi isso, meus irmãos, estava passando um programa da Globo, que apresenta os cantores, né? E aí uma pessoa fica julgando e bate assim, vira uma cadeira, como é o nome? Isso, você assiste, né? Muito bem, sabia. Estava aqui no The Voice, aí eu vi uma cena muito interessante. Tinha um rapaz aqui de Fortaleza, do Ceará, não me lembro agora, cantando um hino evangélico. Não sei se usava muitas palavras de Deus, mas era profundo. E a Cláudia Leite, os outros que estavam lá, irmãos chorando, emocionados. Ele começou a cantar, eles bateram, eles giravam assim a cadeira. Irmãos, e irmãos, tremendo. Quando a Cláudia Leite diz, ei, forte, hein, a presença de Deus aqui. Eu lhe pergunto agora, Cláudia Leite, está sentindo a presença de Deus? E aí? E se de fato nós nem sabemos quando é o Espírito ou não? Porque a gente está tão acostumado com o rodado, né, e o batimento de pé, que é nosso. É nosso. Isso aí, irmãos, quando é que é o Espírito Santo? Como é que é Deus? Como é que você sabe? Disse para uma irmã que ela tinha que perdoar a outra, ela disse, não, pastor, só vou quando eu sentir de Deus. Que vai sentir nunca. Uma incrédula dessa não sente nunca. Perdoar não é sentir, é ação, é obedecer à verdade do Evangelho.
Meu pastor Cis, estou errado, mestre? Vocês estão compreendendo? Mas eu quero mostrar o que é de fato, amém? Estou aqui para isso, né? Meus irmãos, quero ilustrar tudo isso aqui que eu estou falando, que é uma bênção de Deus para nós, agora, amém? Meus irmãos, tem um texto da Bíblia, que é um dos mais poderosos sobre a intimidade com Deus, nós esquecemos. O profeta Elias, chamado por Deus, fez muitas coisas para o Senhor, e ele então foge, depois de ter matado já quase 800 e poucos profetas, ele foge, e vai então ficar lá, meus irmãos, dentro da sua alma, quebrantada, ele diz, Senhor, me leva, não sou melhor do que ninguém. Deus então fala com ele, ok? E ele então sai, e ele entra numa caverna. Lá na caverna, ele ouve a voz do Senhor e diz, sai da caverna. E aí vem um grande terremoto, vem um vento forte, vem um fogo, e Deus não está nem no fogo, no terremoto, e nem no vento forte. Mas aí o texto diz que uma nuvem branca, expensa, fina, fala com Elias, amém? Fala com Elias, a voz do Senhor chega do jeito que ele falava com Moisés. Em Êxodo, no último capítulo de Êxodo, Moisés está na tenda do encontro e chega, meus irmãos, aquela nuvem, amém? Você entendeu isso aqui? Onde é que nós entramos, meu pastor? Todos nós, Evangelho de João. Já encontrou? Evangelho de João, gente, capítulo 14, não dói não. João 14, meus irmãos. Eu vejo, meus irmãos, muita gente dizendo assim, Senhor, eu quero ser como Moisés, para mim ter uma experiência de ver tua face, meu querido. Esse teu desejo aí é pequeno demais. A verdade do Novo Testamento, a glória da nova aliança é maior do que a antiga. Ali já é o que eu passei, mestre? Tá bom, tá bem, deu bom. João 14, verso 21, aquele que tem meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Vira agora a página, verso 23, e ele respondeu, se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Evangelho de Gálatas, vamos lá, povo de Deus, lixeiro que o tempo está acabando. Oh, coisa horrível. Evangelho dos Gálatas, capítulo 5, verso 25. E se vivemos pelo Espírito, andemos sob a direção do Espírito. Amados irmãos, eu finalizo agora. O que Deus tem para nós, meus irmãos, são direções espirituais que Ele falará ao nosso coração. E você saberá quando o Espírito fala com você, não é simplesmente quando ele confirma aquilo que você quer, mas é quando a voz que você vai ouvir dentro de você, ela é uma voz que você é incapaz de produzir. E quando você fala, não haverá dúvida, porque esta fala é autotestificadora. Quando ele fala, ele gera fé. Quando Deus falar contigo algo que for, por exemplo, entrega o teu filho a mim no Monte Moriá, Abraão partiu, porque ele reconhecia a voz do Senhor. Toda vez que você tiver um sentimento, quando você cantar um hino no culto e dizer, Senhor, eu me entrego na obra missionária, e aí a pessoa falar, vamos fazer a obra, você disser, vou pedir confirmação ao Senhor, foi tudo mentira que você viu para trás. Porque quando o Senhor fala conosco, não há dúvida, não há relutância, meus irmãos, incrédula, a relutância de medo, mas nunca de incredulidade. A voz do Senhor e aquilo que Ele quer fazer com esta igreja nesses últimos dias, são cristãos, meus irmãos, que amam a palavra de Deus, que sabem a palavra de Deus, e que a palavra de Deus será o seu sustento.
do jeito que está escrito no Salmo 119 e verso 165, grande paz tem os que amam a sua lei, e para eles não há tropeço. Nunca haverá tropeço quando você se firma na palavra, sob a direção do Espírito de Deus. Haverá tropeços demais, barreiras enormes, Golias se levantarão para os carnais, para os sentimentais, para aqueles que tudo para eles é um mimimi, é um choro. Hoje nós olhamos para a voz do Senhor, e Ele disse: eu desejei muito estar convosco. Hoje te levanta, vamos cear na presença do Senhor, renovados por esta verdade, abraçando o Evangelho e dizendo: Senhor, eu também desejo ser transformado por Ti, eu quero viver isto que o Senhor tem para mim. Aleluia. Meus irmãos, aqui finalizo, e até o próximo ano, amém?